vamos tentar encontrar uma explicação. Uma explicação, digamos, tecnológica, para o ser que foi avistado no Jardim Andere. O objetivo aqui é clínico, quase forense. Nós vamos analisar a hipótese de que a criatura se tratava de um organismo terrestre, mas que foi submetido a intervenções extremas. E para isso, vamos cruzar as descrições com a literatura científica disponível. Só para deixar claro desde o começo, todas as referências que usamos nesta análise estão na descrição ou no comentário fixo. Nosso compromisso aqui é com os fatos. Bom, o ponto de partida para qualquer análise desse tipo é a evidência. E a nossa evidência aqui é puramente visual. E é aí que as coisas se complicam um pouco. Porque tudo que nós temos se baseia inteiramente nas descrições feitas pelas testemunhas. E essas descrições deram origem a estas reconstruções artísticas. Elas são, na prática, a nossa única referência. Portanto, toda a análise vai se concentrar nas características físicas que estão representadas aqui. Vamos tratar essas imagens como se fossem um laudo pericial que precisa ser decodificado. Então vamos começar essa decodificação pelo traço talvez mais distinto e, quem sabe, o mais revelador de todos, as 3 protuberâncias na cabeça. A pergunta central que a gente precisa fazer é a seguinte: existe algum procedimento conhecido que resulte em um relevo debaixo da pele com essa configuração exata? A resposta, por incrível que pareça, é bem específica. Essa localização geométrica, 2 laterais e uma central superior, não parece ser aleatória. E, de fato, ela corresponde com uma precisão impressionante aos pontos de fixação usados em pesquisas de neurociência com primatas. A literatura científica descreve o uso de postes de fixação cefálica. Basicamente, são pequenos dispositivos de titânio ou aço cirúrgico que são parafusados direto no crânio. Para selar e fixar tudo, se usa um tipo de cimento ósseo acrílico. E a função disso é imobilizar completamente a cabeça do animal, o que permite aos pesquisadores registrar dados neurais ou movimentos oculares com extrema precisão durante os experimentos. E antes da gente seguir, um recado rápido. É importante que todos se inscrevam, ativem o sininho, deixem um comentário, mesmo que seja um emoji, e compartilhem, para chegarmos mais perto da verdade. Certo, vamos passar para o próximo elemento e ver como ele se encaixa. Os olhos. A descrição fala em grandes, vermelhos e saltados. A princípio, parece uma característica única, mas, na verdade, ela pode ser explicada pela soma de 2 condições médicas bem documentadas. Vamos dividir. O aspecto saltado é compatível com o que a medicina chama de proptose. É uma protrusão do globo ocular empurrado para fora por causa de um sangramento ou um inchaço atrás do olho. Já o vermelho intenso cobrindo tudo é característico de uma hemorragia subconjuntival massiva. Nela, o sangue preenche todo o espaço branco do olho, a esclera, a ponto de esconder a íris e a pupila. Juntando as 2 coisas, o resultado visual seria exatamente uma massa vermelha e protuberante. Seguindo com a análise, a gente chega num detalhe anatômico que foi frequentemente mencionado e que é crucial: as veias muito proeminentes no pescoço e nos ombros. Esse sinal indica a síndrome da veia cava superior. Ela acontece quando o fluxo de sangue da cabeça de volta para o coração é bloqueado por algum motivo. O corpo então tenta compensar e o sangue é forçado a encontrar rotas alternativas. Isso causa uma dilatação dramática das veias mais superficiais do pescoço e do tórax, que é exatamente o que foi descrito. A investigação agora se volta para a pele. Vamos analisar a cor, a textura e a ausência completa de pelos. Cada uma dessas características, curiosamente, aponta para mecanismos toxicológicos específicos. A análise toxicológica aqui nos leva para 2 direções. Primeiro, a pele escura e oleosa. É um sintoma clássico de intoxicação por dioxinas ou PCBs. Esses compostos ativam o receptor no corpo que causa hiperpigmentação, a pele escurece e uma produção excessiva de sebo. Segundo, a ausência completa de pelos, a alopécia. Esse é um sinal muito característico de envenenamento por um metal pesado específico, o talho. Agora vamos sintetizar essas análises. Em vez de olhar para múltiplos problemas isolados, talvez estejamos olhando para os vários sintomas de um único organismo. Um organismo que foi submetido a um coquetel de agressões, tanto químicas quanto cirúrgicas. O ponto crucial é este. O que foi descrito não era um ser saudável em seu ambiente, mas sim um organismo em estado terminal. A postura agachada, por exemplo, é um comportamento defensivo visto em primatas com dor visceral severa. A descrição de que ele sofria a olhos vistos é compatível com falência sistêmica, ou seja, o que pode ter sido observado não foi o processo de vida, mas o processo de morte. A ideia é bem ousada, né?
um animal modificado cirurgicamente num laboratório secreto que consegue escapar. Para testar essa teoria, vamos focar em 3 perguntas bem diretas. Primeiro, o que os cientistas da região realmente pesquisavam na época? Segundo, era logisticamente possível fazer um negócio desses? E por último, quais eram os limites éticos e até biológicos para um experimento assim no Brasil? Ok, vamos começar pelo começo. Vamos dar uma olhada no que realmente acontecia nos centros de pesquisa ali perto de Varginha em 1996. Afinal, um experimento tão complexo precisaria de uma base científica real, certo? E aqui, olha, o contraste é gritante. De um lado, essa teoria de experimentos secretos, uma coisa meio Frankenstein. Do outro, a realidade documentada. As universidades da região estavam focadas em algo muito mais pé no chão e, francamente, muito mais importante: a saúde pública. E os documentos estão aí para confirmar. A UFLA, por exemplo, como um artigo de 2018 aponta, tem um histórico de usar macacos como sentinelas para vigiar a febre amarela. É um trabalho essencial de saúde pública. Já a Unifal, como um relatório de 2006 detalha, já era um centro de farmácia focado em toxicologia, usando animais pequenos como ratos e rãs. Quer dizer, nada, absolutamente nada que chegue perto de cirurgias para reconfigurar o corpo de um animal. Agora vamos para o segundo pilar da nossa análise, a logística. Porque, beleza, mesmo que alguém quisesse fazer isso, seria possível executar um projeto desses em Varginha, em meados dos anos 90? Para essa teoria funcionar, a sequência de acontecimentos beira o impossível. Pensa bem. Primeiro, seria preciso uma equipe de cientistas de elite, um financiamento absurdo. Segundo, a Varginha dos anos 90 simplesmente não tinha infraestrutura para um laboratório de ponta. E o ponto final, que talvez seja o mais crucial de todos, é a própria ideia da fuga. E essa citação ilustra perfeitamente a falha central do argumento. Um procedimento tão invasivo deixaria qualquer animal em estado crítico. Ele estaria, literalmente, à beira da morte, incapaz de se mexer por conta própria, quanto mais de fugir e aparecer, do nada, num terreno baldio, longe de qualquer tipo de centro cirúrgico. E o ponto-chave é este aqui. O número de evidências concretas. 0. Em mais de 30 anos, com todo tipo de investigação, de jornalistas a pesquisadores, não apareceu um único registro, uma denúncia, nem sequer uma pista sobre um laboratório clandestino com essa capacidade na região. Absolutamente nada. E agora a gente chega no terceiro pilar da análise, as barreiras biológicas e legais. E é aqui que a teoria talvez encontre seus maiores obstáculos. Isso aqui é um fato incontestável da primatologia brasileira. A criatura que foi descrita era relativamente grande, algo em torno de 1,60 m. No entanto, o Brasil, em toda a sua história de pesquisa biomédica, nunca, jamais, utilizou grandes primatas como chimpanzés ou gorilas. A pesquisa no país sempre usou primatas de pequeno a médio porte, como esses que estão na lista. São espécies completamente diferentes em tamanho e porte da criatura descrita, o que cria uma inconsistência biológica fundamental com a teoria do experimento. Não bate. E a gente não pode esquecer do fator humano e legal, né? Um cientista ou um cirurgião com qualificação para fazer uma coisa dessas estaria arriscando tudo. Carreira, reputação, até a liberdade. Por acusações de crueldade contra animais e violações éticas seríssimas. Qual seria o incentivo para alguém participar de um projeto desses? É praticamente nulo. Esse resumo aqui deixa tudo bem claro. O contexto científico da região não combina com a teoria. A logística para isso acontecer era, na prática, impossível. A biologia dos primatas usados em pesquisa no Brasil contradiz a descrição. E, para fechar, as barreiras legais e a ausência total de qualquer evidência em mais de 30 anos meio que selam a questão. Portanto, quando a gente pesa todas as evidências, a conclusão é meio que inevitável. A hipótese de que a criatura de Varginha era um animal de laboratório simplesmente não se sustenta. Ainda não achamos a explicação do ser avistado pelas moças de Varginha, mas continuaremos fazendo o cruzamento de informações em busca disso. A continuação depende muito do apoio de vocês, com inscrições, curtidas e comentários, para que o próximo vídeo saia do forno. Muito obrigado